Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 19, versículo 30. O pessoal da galeria está conseguindo ler a Bíblia aí? Estou achando escuro aí para vocês, não está não, irmãos? Hã? De novo, Eliseu, achei escuro ali. Pede alguém para acender para mim? Não enxergo o rosto de todos, já tem máscara. E ainda no escuro aí fica mais difícil ainda. Alguém me ajuda aí? Maciel está de volta, Maciel. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Maciel? Maciel. Estava sentindo falta dessa agilidade de falar e ouvir um barulho. Quando eu vi, era o Maciel, diretamente do Nordeste. 20 dias de férias, Maciel tirou. Está com dinheiro, né, irmãos? Ô, papai. Achou aí, 2 Samuel 19, versículo 30, diz assim: de tudo a ele, disse Mefibosete, para mim basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Olha para o teu irmão, diga assim: pode dar tudo. Não, fala de novo, pode dar tudo. Diga para o teu irmão, para você, só é preciso saber que o rei está na casa. Ô, meu pai. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar aí, irmão. Bem, todo mundo conhece a história de Mefibosete. Foi filho de Jonatas. E uma pessoa que foi lembrada pelo rei Davi. Davi, quando assume o reinado, ele se lembra de Mefibosete, ele se lembra do filho de Jonatas, ele se lembra da descendência de Saul e o chama à sua presença. E a maioria dos sermões que são pregados em cima da história desse homem fala sobre prosperidade, fala sobre alguém que estava no anonimato e que foi chamado por Deus para se sentar à mesa. Mas eu queria, na verdade, ler alguns textos da palavra do Senhor com você. Mantenha a sua Bíblia aberta, para que o Espírito Santo nos leve à revelação que Ele colocou no meu coração. Primeira coisa, a Bíblia nos mostra dois homens com esse mesmo nome, né? Nome ruim é beça, né? Como se não bastasse colocar o nome de um, colocou o nome do outro também. Você vê isso, claro, né, no capítulo 21, 2 Samuel. Você não precisa abrir, mas vou ler aqui para você entender. 2 Samuel, capítulo 21, verso 8, diz assim: contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os dois filhos de Saul com Rispa. Ponto. Tá? Capítulo 8, versículo 8 do capítulo 21 nos mostra isso. Então, tem aqui o Mefibosete, que é filho de Saul. Aí, um verso antes, no verso 7, diz assim: o rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Ou seja, tem um que era filho de Saul e tinha outro que era filho de Saul, que era filho de Jonatas. Tinha um que era filho do rei Saul, tinha outro que era neto do rei Saul. O Mefibosete, que a Bíblia nos mostra em detalhes, era o neto de Saul, filho de Jonatas. Davi, ele na sua mocidade estabelece uma aliança com Jonatas. E por conta dessa aliança, Davi, quando chega ao reinado de Israel, ele se lembra desse homem. A Bíblia nos mostra, aí, 2 Samuel capítulo 4, pode colocar, eu vou lendo com você aqui, de maneira didática, e depois a gente entra na mensagem. 2 Samuel capítulo 4, no verso 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Então, vamos lá. A história é essa. Davi tinha uma aliança com Jonatas, ponto. Essa aliança foi feita quando Davi não era rei. Os dois estavam na sua mocidade.
Aí chega um momento em que, numa batalha, o rei Saul, ele morre, e junto com o rei morre também Jonatas. Essa ameaça chega até a casa de Saul, e a palavra do Senhor diz, então, que eles saem correndo, eles fogem dessa ameaça, e a ama, a babá, aquela que cuidava de Mefibosete, que tinha 5 anos de idade, sai correndo, e nesse momento ela deixa a criança cair, e a criança, então, fica aleijada. Então, esse menino, ele é aleijado desde os 5 anos de idade. Aí, depois desse episódio, a palavra do Senhor nos mostra que Mefibosete, ele é levado para Lodebar. Ele é levado para um outro lugar, era uma cidadezinha em Gileade. Um lugar meio que desprezível, um lugar meio que insignificante. Quando você lê o capítulo 6, por exemplo, do livro do profeta Amós, quando Amós fala sobre o juízo de Deus, quando Amós fala sobre o descaso do povo de Deus para com o Senhor, a Bíblia nos mostra que Amós, ele cita Lodebar, e a frase, ele faz tipo um trocadilho, a frase é: vocês se regozijam pela conquista de Lodebar. Ele está dizendo, o contexto é assim: vocês estão afastados do Senhor, vocês estão se achando independentes, vocês estão se regozijando pela conquista de Lodebar. E aí, quando você vai ver o significado da palavra Lodebar, você entende o que Amós está querendo dizer, porque o significado é coisa de nada, ou seja, um lugar que não presta. Então, o contexto é esse. Amós está dizendo assim: vocês estão se sentindo, vocês estão agindo de maneira independente de Deus, vocês estão afastados do Senhor, porque vocês são autossuficientes, comemorando a conquista de uma coisa de nada, comemorando a conquista de um lugar desprezível. Então, esse é o lugar que Mefibosete cresceu. Então, você tem um menino órfão. Você tem um menino que não tem mais o pai, um menino que viu o seu mundo caindo, porque era filho do rei, e além disso, na verdade, neto do rei, filho do príncipe, além disso, ele é aleijado desde os 5 anos de idade, e ele é levado, ele é tirado da sua casa, e é levado para um lugar chamado coisa de nada, levado, para o interior do interior do interior do interior, para um lugar sem a menor estrutura. Quando você analisa o início da história desse homem, e aqui nesse momento ainda é uma criança, você começa a se identificar, porque muitos de nós nos enxergamos como fruto do meio. Muitos de nós nos enxergamos e definimos nossos sonhos, nossos projetos de acordo com a nossa paternidade, com a paternidade constituída sobre a nossa vida. Eu não posso sonhar muito, porque afinal de contas eu sou da Baixada, porque eu sou do subúrbio, porque eu nasci numa comunidade carente, porque o meu pai e minha mãe não me deram grandes oportunidades, porque eu não nasci no berço de ouro, porque eu sou órfão, porque eu não tenho mais pai, não tenho mãe, e para piorar, quando eu me vi, eu estava num lugar chamado coisa de nada. Eu estava num lugar onde a desesperança era quase que palpável, onde a desesperança era quase que visível. Não sei quantos aqui se identificam, mas eu ouso dizer que muita gente se identifica. Muita gente, ao analisar a sua história, percebe que infelizmente, seus sonhos são limitados por conta da história de vida, por conta do berço que nasceu. Mas eu amo a palavra do Senhor, e um dos versículos que eu mais cito aqui, na Nova Jerusalém, quando prego, é o capítulo 8, é o verso 58 do capítulo 8 do Evangelho de João, porque a Bíblia fala que o Senhor fala sobre a importância de conhecerem a verdade, porque essa verdade é que os liberta, e então o povo diz: seremos livres de quê? Se somos filhos de Abraão, porque isso é inevitável, a gente sempre condicionar nossos sonhos, nossos projetos e o nosso hoje à nossa paternidade, é inevitável. E aí, se não tem paternidade, a falta da paternidade, os sonhos e os projetos, eles ficam cada vez mais bloqueados, aí é pior ainda. Você vai ser um médico? Eu? Você não conhece meu pai, não conhece a minha mãe. Eu de vez em quando dou umas dicas culturais aqui,
Vou dar uma agora. Se você tiver tempo essa semana e quiser assistir um bom filme, procura, acho que na Netflix ainda tem, pelo menos tinha no catálogo, se não tiver, deve ter no YouTube, você deve encontrar por aí, um filme chamado Mãos Talentosas. Filme espetacular, uma história verídica, que nos mostra exatamente uma pessoa que tinha tudo para não vencer na vida e se tornou um dos maiores neurologistas. Já assistiu, André? O cara, o crânio, dos maiores neurologistas do mundo. Por quê? Porque entendeu que não é o berço que dita aonde ele pode chegar. Não são, né, as portas fechadas no início da caminhada, né, não são as pernas quebradas, não é o fato de ser aleijado, não é o fato de morar em Lodebar que vai determinar onde você vai chegar, mas o que determina onde você vai chegar é a presença de Deus na tua vida. Oh, meu Pai! E no Evangelho de João, Jesus fala isso, porque eles dizem assim, nós seremos livres de quê? Se somos filhos de Abraão. Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Para de pensar pequeno e para de basear teus sonhos e teus projetos em coisas desse mundo, numa paternidade carnal, numa paternidade humana, mas entenda que antes do seu pai e da sua mãe, eu sou. Amo também o capítulo 55 do livro do profeta Isaías, quando ele diz, venham, comprem, comam, bebam de graça, sem dinheiro. Porque existem sonhos e projetos que só serão realizados se nós decidirmos não conectá-los ao que temos no bolso ou na conta bancária. Existem sonhos e projetos que só serão alcançados se nós entregarmos nas mãos do Senhor. Eu não posso e não tenho dinheiro para realizar, não tenho a menor estrutura para alcançar, mas Deus pode, nada é impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim, Deus hoje vai dar asas aos teus sonhos. Então nós temos aqui, né, um garoto que de repente fica aleijado e vai morar em Lodebar. Mas a Bíblia nos mostra que Davi é estabelecido rei de Israel. E aí, uma vez estabelecido o rei de Israel, ele se lembra de Jonatas. E porque ele se lembra de Jonatas, ele chega em Mefibosete. Coloca aí para mim, 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 diz assim, certo dia, Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas está vivo, ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante do rei Davi, curvou-se com o rosto no chão. E Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Oh, meu pai. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu? Que não vale mais do que um cão morto. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E o fato de dizer que ele tinha 15 filhos e 20 servos era para dizer, estava todo mundo à disposição agora do garoto. Você está entendendo essa palavra? Dá um amém aí.
Olha para o teu irmão e diga assim: você está recebendo essa palavra aí? Diga amém. Eu quero que você entenda de uma vez por todas, independente da tua condição, independente de como você entrou aqui, existe um rei sentado à mesa. E esse rei conhece a tua história. Antes que você se formasse dentro do ventre da sua mãe, Deus já conhecia você. Deus já havia tido um encontro com você. E eu quero que você saia daqui com a esperança renovada de que tem um lugar com o teu nome, tem um lugar reservado para você na mesa desse rei. Isso nada tem a ver com as oportunidades que você teve ou que você perdeu. Isso nada tem a ver com as portas que foram abertas ou fechadas. Isso nada tem a ver com um berço onde você nasceu. Isso nada tem a ver com o teu pai, com a tua mãe, ou se você não tem mais pai e mãe. Isso tem a ver com a presença do Senhor na tua vida, porque você o aceitou como único e suficiente Salvador, porque você escolheu trilhar pelo caminho da salvação. Hoje Deus tem riquezas incontáveis para você e para a sua casa. Eu quero profetizar na autoridade que há no nome de Jesus, seja aonde você estiver, Deus hoje te chama, Deus manda te buscar, Deus manda te trazer, Ele me manda te dizer: tem um lugar separado para você do meu lado nessa mesa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não tem nada a ver com estudos, não tem nada a ver com preparo, tem tudo a ver com a presença do Senhor. Eu estou pregando sobre a graça, graça que é a favor que nós não merecemos. Eu estou pregando sobre a cruz, eu estou pregando sobre o sangue derramado, eu estou pregando sobre o perdão dos pecados. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus decidiu te alcançar. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, me ajuda a ministrar. Você vai falar para 5 pessoas diferentes, diga assim: há um decreto de felicidade liberado sobre a tua vida, meu irmão. É isso, Deus decidiu que você vai ser feliz e ninguém pode mudar isso. Aleluia, aleluia. Deus decidiu, irmão. Deus decidiu. Ele te chamou para perto. Ele falou assim: manda chamar ele, eu quero ele sentado aqui do meu lado. Eu quero ele de mão dada comigo. É impressionante, sabe? Toda vez que eu vou na casa dos meus pais, se chegar, meu pai, ele criou um relógio, sabe? E isso tem dado longevidade para ele. É um conselho para nós, homens, né? Meu pai, agora na pandemia, temos estado na igreja só segunda, quarta e sexta. Mas ele vem segunda, quarta e sexta na igreja, chega aqui por volta de 9h30, 10 horas da manhã, atende no gabinete, ora pelas pessoas, né? Me aconselha, me apoia naquilo que eu preciso no meu dia a dia. E quando dá 12h30, nós paramos tudo, nos reunimos, todos os funcionários da igreja ali na fundação, e a gente almoça juntos. Aí ele almoça bem tranquilamente, né? E fica com a gente à mesa até 1h30, de repente até 1:45, até que então ele vai embora. Aí ele vai para casa. E aí quando ele chega em casa, ele, né, troca de roupa, se lava, deita e dorme. Todo dia. E ele tira aquela cochilada renovadora. Nem todos têm essa oportunidade por causa do trabalho, mas se um dia você tiver essa oportunidade, faça isso, porque me parece que é algo realmente renovador. E ele descansa, ele dorme. Mas quando dá umas 4 horas, ele já está de pé. E aí, em alguns momentos, sabe, eu fui para a casa deles, depois aqui do expediente, depois, às vezes até fui levar ele e tal, eu começo a conversar com a minha mãe, e ele sobe para dar a cochilada dele, eu fico ali ainda um pouco e tal, aí quando dá umas 4 horas, 4h15, ele desce. Que é impressionante, né? É 1 horinha só de sono. Ele dorme, e aí, acorda, desce e tal. E aí, se ele me ver ainda ali, é automático, ele pega a chave e vai para a padaria.
e eu posso fazer o que for. Não, pai, não estou com fome, não quero, não sei o quê. Ele vai. E aí ele volta, e outra coisa, ele também não me deixa ir. Não, deixa que eu vou então. Não, eu vou. E aí ele vai na padaria, ele compra pão, compra manteiga, compra presunto, né? E mesmo que tenha pão em casa, ele vai na padaria mesmo, porque ele quer aquele pão quentinho, né? E aí ele chega, e aí diz, aqui Samuel e tal, e eu já sei que se eu ficar na casa dele até esse horário, né, eu tenho que pensar que eu só vou sair de lá às 5h30, porque se eu sair antes, eu vou arrumar uma briga com ele, porque ele vai querer ir na padaria, comprar pão, presunto, queijo, ele, sempre a mesma pergunta, mortadela ou presunto? Tanto faz, pai, não precisa e tal. Aí um dia ele traz mortadela, outro dia ele traz presunto, e aí ele volta, e ele senta, aí ele diz, Vera, coloca aqui, tem suco, tem isso, tem aquilo e tal, e eu vejo o olho dele brilhando, é o prazer de ter o filho sentado à mesa com ele. Você entende isso? É de fato, para a gente, que ainda tem o pai e a mãe, um privilégio, mas eu estou pregando aqui para alguns que não têm, e aí pode parecer que isso deu um vazio, mas quando a gente recebe uma palavra como essa, a gente percebe que eu não tenho mais pai, não tenho mais avô, mas o rei se importa comigo. Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, mas tem um lugar na mesa do rei. E eu vou falar uma coisa, apesar de ser muito gostoso esse momento com meu pai, esse momento não me preenche totalmente, esse momento não paga as minhas contas, esse momento não resolve problemas que eu posso ter dentro da minha casa. É um conforto, é uma coisa gostosa, mas não é tudo. Mas sentar na mesa com o rei, isso traz uma plenitude, isso me preenche, isso renova meus ânimos, isso abre os meus olhos, isso traz esperança, e é isso que eu quero profetizar. Deus hoje está arrancando de você a dependência do paliativo. Eita! Sabe o que é o paliativo? O paliativo é aquilo que resolve mais ou menos. Eu me lembro de uma vez, né, que eu estava descendo a Grajaú, Jacarepaguá, e aí tinha tido uma chuva forte, e a encosta toda tinha descido, tinha lama para tudo quanto é lugar e tal. Falei, meu Deus do céu, isso aqui um dia vai soterrar carro aqui e tal. Aí passei depois, né, de uma semana, 15 dias e tal, e aí eles colocaram um negócio, não sei se tem algum engenheiro aqui, mas colocaram um negócio tipo uma trama, eu não sei explicar, como é que é o nome, pastor? É mourão o nome disso, é uma tela, né, como se fosse uma tela, um negócio entrelaçado, e colocaram ali na encosta toda. E eu pensei assim, falei, meu Deus do céu, isso aí não segura, se a chuva vier, isso não segura. E aí eu conversei na época com o engenheiro, e ele falou assim, olha, isso é um paliativo, resolve bem, só que resolve durante um tempo. O certo é fazer um muro de contenção, o certo é fazer uma estrutura, é fazer um negócio bem feito, mas como paliativo, resolve. E sabe, queridos, nós gastamos tempo em busca de paliativo, a gente renova o paliativo, sabe, o paliativo, ele tem de repente uma duração de 2 meses, e aí a gente percebe, daqui a pouco vai dar ruim, tira esse, coloca outro, aí mais 2 meses, tira esse, coloca outro, 6 meses, tira esse, coloca outro, e alguém de fora diz assim, o dinheiro que você está gastando renovando o paliativo, você já tinha levantado o muro de contenção, e levantando o muro de contenção, que ia dar um pouquinho mais de trabalho, ia resolver de maneira definitiva. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, mas Deus hoje arranca de nós a dependência desse paliativo, dessa busca infreável por um amor que não nos preenche, sabe, a gente fica mendigando atenção, e a gente fica caçando coisas que não vão trazer plenitude, quando na verdade nós temos aquele que é eterno, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se hoje você deixar ele ser livre dentro de você, ele vai te preencher, ele vai arrancar de você qualquer tipo de necessidade externa, porque o Senhor é suficiente para nós. A palavra de Deus, um dos versículos mais decorados, mais conhecidos de toda a Bíblia, né, o verso 1 do capítulo 23 do livro dos Salmos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas na Septuaginta, na versão grega, você não vai encontrar o texto exatamente assim, vai encontrar o Senhor é o meu pastor e não me faltará, não tenho nada, né, porque segundo essa versão, não é algo que Deus libera e que me preenche, mas é o próprio Senhor que me preenche. Então, não é o Senhor
Senhor é o meu pastor e alguma coisa jamais vai me faltar. Não, é o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Eu estou pregando hoje sobre a suficiência de Cristo na tua vida. Se Ele te chamar para sentar do lado dele na mesa, você não vai precisar de mais nada. Oh, você pode fazer um barulho de adoração? Se você está sentindo essa esperança renovada no teu coração, adore a Jesus. Imagina o Rei dos Reis hoje dizendo para você: eu sou o teu pastor e eu jamais faltarei na tua vida. Para que eu preciso de coisas, se Ele é o dono de tudo? Se eu tenho Ele, irmãos, eu tenho tudo. É uma frase que eu costumo dizer: eu posso ter tudo, se eu não tiver Deus eu não tenho nada. Mas eu posso não ter nada, se eu tiver Deus eu tenho tudo. Olha para o teu irmão e diga: Deus é suficiente. Ele é suficiente para a nossa vida. Então Absalão, Mefibosete, Absalão é filho de Davi. Mefibosete, ele é chamado para sentar à mesa. E aí você imagina que isso passa a ser frequente, né? Ó, o rei está te esperando. E imagina, aleijado, né? Alguém vinha, pegava ele no colo. Vamos lá, e aí Mefibosete? E aí Davi: entra aí, traz ele. Como é que está hoje? Ó, hoje tem carne assada, hein? Gosto, rei. Hoje é frango, gosto. Só manda, a gente come. Estou falando de intimidade, sabe? Estou falando de quebra de protocolo, estou falando de quebra de frieza. Você fala e Deus te ouve. Deus fala e você ouve Deus. Você está entendendo onde Deus quer nos levar? Ele está querendo nos levar a esse tempo de intimidade, né? A gente canta tanto sobre casa, né? Eu sou tua casa, muda as coisas de lugar. É um anseio, a gente tem esse anseio. Então, ele está dizendo: eu estou aqui para te preencher, estou aqui para fazer isso. Então, a coisa vai sendo desenvolvida. Até que essa história tem um novo capítulo. Coloca aí para mim, 2 Samuel capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 1. Eu lembrei de Absalão, porque aqui a gente está falando de um golpe de estado dado por Absalão. Antes de eu ler, deixa eu só te contextualizar. Absalão era filho de Davi. E Absalão, ele trama roubar o trono do seu pai, de Davi. Ele faz uma das coisas mais desprezíveis de toda a Bíblia. A Bíblia diz que Absalão, ele fica na porta do palácio e ele fica esperando as pessoas que iam até o rei para despachar com o rei, né? Ele ficava esperando as pessoas que iam até o rei para que o rei pudesse julgar suas causas. E aí ele parava essas pessoas e dizia assim: o rei está sem tempo, o rei está julgando a causa de tanta gente, posso te ajudar? Fala aí, eu sou filho dele, eu resolvo. E assim ele foi, né, ganhando as pessoas, ele foi atraindo gente. E aí ele começou a espalhar essa notícia de que o rei, ele não tinha tempo, mas ele tinha tempo. O rei não podia, mas ele podia. Essa coisa do demônio mesmo. Rebeldia é pior do que feitiçaria, ou é comparada a feitiçaria. Até que então, né, chega o momento que ele espalha a notícia entre os anciãos, manda tocar trombeta e diz: olha, o rei agora é Absalão. Ele consegue dar um golpe de estado. Ele se senta no trono de Davi e Davi foge. E Davi não foge porque tem medo, Davi foge porque não queria enfrentar o seu filho. Sabe, é um outro entendimento, um parêntese que eu abro. Quando eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida, eu não preciso ficar disputando com ninguém. Davi nunca foi disso, irmãos. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, lá em 1 Samuel capítulo 16, diz a Bíblia que os irmãos de Davi todos ficam perfilados na frente de Samuel, enquanto Davi está cuidando do rebanho de seu pai. Davi nem se dá o trabalho de sair do seu trabalho para ir para casa para se mostrar para Samuel. Para mim, me parece muito claro o entendimento de Davi: se for para eu ser o rei, vão mandar me chamar. E chamaram. Então, um homem como esse, que sempre teve confiança em Deus, não é agora, nesse momento, que vai deixar de ter. Ele falou: eu não vou enfrentar Absalão. Ele quer o trono, os anciãos estão declarando ele como novo rei, os conselheiros que estavam comigo agora estão me traindo, estão servindo a ele, então ok, vamos embora. E Davi sai de cena por conta disso.
Aí vamos lá, 2 Samuel 16, verso 1 diz assim: quando Davi tinha acabado de passar pelo alto monte Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem, o vinho é para que os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ficou em Jerusalém, pois disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: nesse caso, dou a você tudo que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, respondeu Ziba, que o meu senhor, o rei, sempre se agrade de mim. Vamos desenhar essa história aqui? Absalão dá um golpe de estado, assume o reinado no lugar de Davi, e Davi então decide não enfrentar Absalão e sair de cena. Nesse momento que Davi está saindo de cena, ele se encontra com Ziba, que era aquele servo, lembra? Que foi chamado por Davi lá de Lodebar, que trouxe Mefibosete e que recebeu uma ordem de Davi para servir Mefibosete. E aí, esse Ziba, esse servo, ele oferece tudo isso que a gente leu aqui para Davi. Davi diz: para que tudo isso? Ele diz: não, é para o senhor, é para os seus servos e tal, não sei o quê. Ele: ok, obrigado, mas cadê Mefibosete? Em outras palavras, Davi está dizendo assim: beleza, a tua presença, ok, mas cadê o teu senhor? Porque normalmente, quando Davi via Ziba trazendo Mefibosete para ele. Cadê? E olha o que o endemoniado fala. O endemoniado diz assim: não, ele ficou. E ele disse que hoje Deus devolve para ele o reinado que era do seu avô Saul. Ou seja, o fato de Absalão estar assumindo o reinado, segundo Ziba, na cabeça de Mefibosete, era um juízo de Deus contra Davi, que havia herdado o trono de Saul. Era um juízo de Deus contra aquela família. E eu ouso a dizer que ele não estava falando que isso aconteceria através de Absalão, mas a ideia de Ziba era dizer assim: não, porque o próprio Absalão que está assumindo não vai durar não, porque isso vai parar na mão de Mefibosete. Você está entendendo? Porque eu vou te falar um negócio: não tem ninguém mais criativo do que fofoqueiro, irmão. Fofoqueiro é um bicho criativo. Quando os caras querem fazer uma história a teu respeito, eles pegam umas coisas que não tem nada a ver. Às vezes a gente fica preocupado, sabe? Não posso dar mole, não, esse negócio de ir para a igreja, um exemplo aqui, botar um cordão, isso aqui é o Pai Nosso, tem um que são os 10 mandamentos. Não, esse negócio de botar um cordão, vai ter gente que vai falar, que não sei o que. Eu falei: irmão, com cordão vão falar, sem cordão vão falar, porque o fofoqueiro não precisa de cordão para falar. O fofoqueiro, ele vai olhar para a tua vida, ele vai procurar alguma coisa, e quando ele não encontrar, ele vai inventar. O cara fez uma viagem e disse assim: olha, Mefibosete não veio te apoiar, porque ele está dizendo que o trono de Saul vai voltar para a mão dele. Quando, na verdade, estava na mão de Absalão, ali, fresquinho na mão de Absalão. Então, era uma viagem total. E, infelizmente, Davi acredita. Davi acredita e diz assim: então, sabe aquelas terras todas que eu dei para ele? Pega para você. Escute, se o cara não fosse maldoso, ele diria assim para Davi: não, senhor, não, eu não vim aqui por causa de terra, não, senhor. Eu vim aqui trazer comida para o senhor, e eu nem ia falar de Mefibosete, mas o senhor perguntou, aí eu estou falando, mas não, deixa a terra com ele, não quero confusão não, senhor. Mas não, diz a Bíblia que ele: opa, muito obrigado, meu rei. Sem vergonha, endemoniado. Aí você fica imaginando, irmãos, aonde essa história poderia chegar. Porque eu perdi pai e mãe, 5 anos aleijado, fui parar em Lodebar, coisa de nada.
Até que então, Deus olha para mim, o rei me chama, mas acontece um golpe de estado, o filho do rei, teoricamente, bota o rei para correr, se senta no trono, eu me vejo sem o meu padrinho, e ainda me chega a história de que esse rei, antes de ir embora, manda eu entregar todas as terras que ele tinha me dado, que eram do meu avô, que eram do meu pai, para esse cara que era o meu servo. Porque presta atenção, irmãos, quando você é chamado para sentar na mesa do rei, você mexe com o diabo. Seria criancice da nossa parte, ingenuidade da nossa parte, achar que Deus vai nos chamar para sentar em sua mesa e o diabo não vai ficar irritado. Olha para o teu irmão, me ajude a administrar, diga assim: essa retaliação faz parte da revolta do diabo contra a bênção de Deus na tua vida. E aí, eu quero fechar essa mensagem te fazendo entender o posicionamento correto. Porque tem gente que está revoltado diante da retaliação, quando na verdade precisa entender a retaliação como parte de um processo. Irmãos, presta atenção, o diabo nunca vai ficar feliz com o teu sucesso. Então, toda vez que você conquistar alguma coisa, já se prepare para um levante. Porque quem está preparado com o levante, não cai na pancada do diabo. Só cai com um soco do diabo quem não estava preparado para receber. Esses dias, eu estava olhando o Facebook e aí eu entrei num vídeo, aí sabe essa coisa de que um vídeo vai chamando um outro vídeo, parece que ele vai te indicando os vídeos que você tem que assistir, e aí entrou um vídeo sobre 5 nocautes do Anderson, ia falar Anderson Freire. Anderson Freire é o cantor, como é que é o nome do Anderson? Silva, Anderson Silva, 5 nocautes do Anderson Silva. E aí, eu não sei se todos foram assim, mas os 5 que foram separados ali, o Anderson Silva pega o cara exatamente no momento que ele não estava esperando. Em 3 desses nocautes, o Anderson Silva abaixou a guarda. Ele estava assim, e tal, que não sei o que, de repente ele fica assim. Aí ele ainda fica mexendo com o cara. E aí quando o cara vem para atacar, ele esquiva e pá! Pum, era nocaute na hora, o cara era enjoado, porque quando você recebe uma pancada e você está esperando ela, você consegue absorvê-la, mas quando você está de peito aberto, quando você não espera, ela é quase que um checkmate. E tem gente que recebe a unção de Deus aqui, recebe a palavra, e sai daqui se achando imbatível, pensando que nada vai acontecer amanhã. Não, vai acontecer. Se você está cheio de Deus, você está mexendo com o inferno, e o diabo vai se levantar. Se você sai daqui iludido, achando que nada vai acontecer, na primeira pancada você desiste. Mas se você sai daqui preparado e entendendo que isso faz parte do processo, o diabo vai te dar a pancada, você vai absorver, e não só vai absorver, você vai contra-atacar. Ah, meu Pai, há uma unção profética aqui nesse lugar. Levanta a sua mão, deixa eu liberar sobre a tua vida hoje. Deus coloca sobre a tua vida um poder de resistência. Mesmo que a má notícia venha, mesmo que a pancada venha, mesmo que o diabo se levante, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Mesmo que tentem tocar em você, há uma unção de resistência. Você não vai cair, você não vai parar, você não vai desistir. Existe um lugar na mesa para você. O diabo está revoltado porque você está sentado na mesa, mas ele não vai ter poder de te tirar desse lugar, porque se Deus colocou você aí, ele não pode te tirar. Oh meu Deus, há uma promessa bíblica sobre a tua vida, receba: agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, mais tarde, Absalão morre, o golpe de estado não dá em nada. Davi retorna para casa, Davi retorna para o palácio. E aí coloca na tela para mim, 2 Samuel capítulo 19, mais 5 minutos e eu termino. O texto nos mostra que quando Davi chega na presença de Mefibosete, Davi questiona o ocorrido. E aí então,
Mefibosete tem a oportunidade de se defender. Segundo Samuel capítulo 19, verso 24. Está todo mundo comigo? Está todo mundo acompanhando? Absalão morreu, o golpe de estado não deu em nada, Davi está voltando, se encontra com Mefibosete. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Olha para mim, sabe o que é isso? Isso é estado, é o ápice da humilhação. Isso aí é contrição, isso é entendimento de que a coisa não está certa. Você acha que alguém que estava apoiando um golpe de estado e que estava esperando o reino cair na sua mão ia ficar do jeito que o texto nos mostra, sem lavar os pés, sem ter feito a barba, sem ter lavado suas roupas? A Bíblia, ela não é precisa quanto ao tempo, mas não foi rapidinho, não. Ele ficou alguns bons dias nesse estado. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Sabe aquela história, né? O camarada chegou e tal, com um jumento cheio de coisa e tal. O Davi pergunta para ele, e ele diz: não, ele está esperando que o reino de Saul seja restabelecido. Aí ele pergunta: por que você não veio comigo? E ele respondeu: meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o Senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia recusado a vir. Mas sei que meu senhor, o rei, é como o anjo de Deus, portanto, faça o que lhe parecer melhor. Em outras palavras, Ziba, ele não está reclamando, ele só está se explicando, ele está dizendo assim: sabe o jumento que ele levou para o senhor? Na verdade, eu é que pedi para ele selar, para eu ir atrás do senhor. Só que ele me enganou. E ele ainda chegou para o senhor e contou um monte de mentira para o senhor. Mas o senhor é o rei, o senhor é o anjo de Deus, e eu estou submisso ao senhor, o senhor faça o que o senhor quiser. Sabe o que é isso, irmão? Isso é entendimento. Quando você é chamado para sentar na mesa do rei, mais do que a comida que você come, o que faz a diferença é o caráter que você adquire. Quando Deus te traz para a mesa do rei, Ele coloca em você um caráter cristão, que te faz entender que nunca foi a comida, sempre foi a presença do rei. Eita! Nunca foi a riqueza, nunca foi a ostentação, nunca foi a futilidade, foi a intimidade com o rei. Ele chega: eu só quero que o senhor acredite em mim. Por mim, eu sou aleijado, eu precisava da ajuda dele, por mim eu ia, mas ele me enganou, Senhor. Aí segue o texto: meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar, contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse a sua mesa. O que mais eu poderia pedir? Olha só, cara, meu Deus do céu. Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De todo o teu coração, você acha que o rei está sendo justo aqui? Eu não acho. Eu não acho. Só que às vezes Deus permite a injustiça para nos testar. Porque minha esperança não pode estar condicionada à justiça. Porque eu espero no Senhor independente da injustiça. Minha confiança não pode estar condicionada na justiça, porque eu confio no Senhor independente da justiça. Até quando eu vivo, até quando eu sou alvo de injustiça, ainda assim eu espero no Senhor. Ainda assim eu confio no Senhor. Então eu percebo claramente aqui um teste, porque o normal, o justo seria então Davi dizer assim: ah é? Ziba mentiroso. Então é o seguinte: pega a terra toda e traz de volta para Mefibosete. E eu vou além, talvez se eu fosse o rei ainda diria: mata ele, mata esse mentiroso. Mas não, o rei diz assim: vamos fazer o seguinte, você não vai ficar sem terra não, pega metade, fica metade com Ziba e metade com você. Deus submetendo Mefibosete a um teste. E olha que coisa linda. Verso 30. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim, basta saber que o meu senhor, o rei,
voltou para casa em segurança. Porque nunca foi aquilo que Ele me dá, mas sempre foi aquilo que Ele é. Eu não me importo simplesmente com as bênçãos de Deus, mas sobretudo o que eu quero é o Deus das bênçãos. Pode dar tudo para Ele, meu Senhor. O que são essas terras perto da oportunidade que eu tenho de desfrutar da Tua presença? Pode dar tudo para Ele. O que me importa é como o tema, basta saber que o rei está em casa. Eu posso até estar com a despensa vazia, mas a minha alegria vem, basta saber que o rei está em casa. Eu posso estar desempregado, possam estar me caluniando, pode ter gente se levantando contra mim, mas eu tenho paz no meu coração. Basta saber que o rei está em casa. Oh, o rei está na tua casa. Celebre, celebre, celebre. O rei está na tua casa. O rei está lá. Pode estar faltando dinheiro, comida, mas o rei está lá. E uma palavra dele muda tudo. Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Olha para o teu irmão, aponta para o coração dele e diga: o rei está em casa. Oh, meu Deus, basta saber que o rei está em casa. Mefibosete nunca traiu o rei, nunca quis aquilo que não era dele. Ele ganhou acesso à mesa do rei sem ter que pedir nada. Veio na mão de Mefibosete. Ele não estava preocupado com terras. Ele só queria a presença do Senhor. A história de Mefibosete termina no capítulo 21. Pelo menos os relatos sobre a história, sobre a vida desse homem, terminam no capítulo 21. No verso 7 diz assim: o rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Por quê? Presta atenção, só para te contextualizar e a gente fechar. A Bíblia nos mostra que uma aliança havia sido feita lá no passado por Josué com os gibeonitas. Josué tinha estabelecido uma aliança com um povo estrangeiro, e essa aliança não podia ser quebrada. Só que quando Saul assume o reinado, Saul, ele quebra essa aliança e ele mata esse povo. Aqui no capítulo 21, diz a Bíblia que vem um período de crise sobre Israel. Davi vai orar ao Senhor para perguntar por que dessa crise. E aí então ele descobre porque um pacto havia sido quebrado por Saul. Ele chama então os descendentes desse povo, e ele dizem assim: olha, um pacto foi quebrado com vocês, eu preciso me retratar com vocês. Me digam o que vocês querem. Me digam. Porque eu vou fazer para poder me retratar, porque Josué estabeleceu um pacto com vocês lá atrás, depois de ter entrado na terra prometida, lá atrás ele estabeleceu um pacto com vocês, mas Saul quebrou, eu preciso me retratar, o que vocês querem? Eles podiam pedir qualquer coisa, mas o texto diz que eles pedem 7 homens da casa de Saul. Eles dizem assim: não foi Saul que matou os nossos? Então nós queremos 7 descendentes de Saul. E aí Davi foi escolhendo: você, você. Aí tinha um aleijado lá no meio. Não, você não. Você. Porque uma aliança tinha sido feita entre Davi e Jonatas. Porque Mefibosete sentava à mesa com o rei. Porque sentar à mesa garante o nosso sustento.
Porque sentar à mesa garante nossa longevidade, porque sentar à mesa produz livramento para a nossa vida, e até quando pessoas precisam ser mortas, porque você senta à mesa, você não vai ser atingido. Ei, em nome de Jesus, receba essa palavra: nenhuma ameaça vai chegar até a tua tenda, nenhuma praga vai te tocar, porque Deus te deu a oportunidade de entrar no palácio, de sentar à mesa, porque você sempre entendeu que não é o que Ele te dá, mas é o que Ele é, e na hora que você mais precisa, Ele vai estar presente. Deus jamais vai falhar. Na hora que você clamar por Ele, na hora que você simplesmente olhar por... eu imagino, sabe, Davi trocando olhares com Mefibosete, dizendo: ele não, mata aquele, mata outro, mata até aquele outro que tem o mesmo nome que ele, mata aquele outro que é filho de Saul, mas ele que é neto, é ele que senta na mesa, esse mesmo aí, o aleijado, nele você não toca, porque ele é meu. Ou se você é do Senhor, celebre a Jesus aí de todo o teu coração, querido. Fique de pé, fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Definitivamente falando, o foco dessa história não está numa prosperidade liberada por Deus, que tirou alguém de Lodebar e colocou sentado na mesa do rei. Não. O foco dessa história está em alguém que, mesmo sentando na mesa do rei, não teve o seu coração corrompido. Que mesmo sentando na mesa do rei, sempre entendeu que não é o que o rei faz, mas é o que o rei é.